Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre arranjos de suculentas, sobre adubo, sobre fertilizante. Nós vamos conversar um pouquinho aí sobre os benefícios de ter as suculentas e cactos e você, por exemplo, poder viajar e passar alguns dias longe delas, sabendo que quando você voltar, elas vão estar bem. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Quem fala aqui é o Marcos. Eu espero que você esteja muito bem. Tem muitos amigos e amigas pedindo aí para poder fazer atualizações aí de alguns vasos que foram feitos há dias atrás, né? Como, por exemplo, foi feita aí uma pintura, que foi a pintura de corrente humana, que fez muito sucesso. Eu dei a dica aí no vídeo anterior. E durante a semana eu recebi muitos comentários no Instagram. Vamos conversar sobre isso durante o vídeo, mas antes eu queria mostrar para você esse artesanato aqui, ó, que eu comprei na viagem lá para Porto Seguro, que é um artesanato feito por índios. E aí eu achei bem interessante e quis trazer para a gente poder ter um artesanato bem natural em meio às plantas, que eu acredito muito que há uma troca de energia. Então eu acredito que vai ter uma energia bem melhor aqui no cultivo, no jardim, no meio das suculentas e cactos. E aproveitei e trouxe também essa mini namoradeira, que também é um artesanato feito pelos índios lá da região. Aqui, ó, é uma lembrancinha que é confeccionada por eles. Então eu achei bem interessante e bem bacana também de trazer e deixar aqui no meio do jardim, no meio das plantas. E nós unimos o útil ao agradável porque estava com preço muito bom. Tanto essa mini namoradeira quanto o artesanato estava R$10 cada um. E quem acompanha aí o canal, com certeza vai ver muito esses artesanatos por aqui. E aí, deixa nos comentários aí qual dos dois você gostou mais, dos artesanatos. E aí eu queria te pedir também para poder já adiantar e deixar um joinha, porque o YouTube agora ele está recomendando os vídeos de acordo com o joinha que é recebido pelo vídeo, né? Então deixa esse joinha aí para ajudar a fortalecer o canal. E vamos então continuar aqui. E vou fazer a atualização para você ver, ó, que mesmo a gente passando 7 dias fora de casa, não foi feito rega nenhum dia. E olha para você ver como que elas estão bonitas, coloridas e bem saudáveis. O que aconteceu? Antes de viajar, eu fiz a adubação delas e a fertilização, usando aí como adubo a farinha de osso para aplicar no solo, no substrato, e preparei também o sulfato de cobre para aplicar nas folhas, e fiz essa aplicação em todas elas. Então uma dica bem bacana para quando você precisar viajar e não tiver alguém para poder cuidar da sua planta, é você regar ela bastante antes de viajar. Terminou de fazer a rega, você vai lá e faz a adubação e pode viajar tranquilamente, porque quando você volta, com certeza você não vai encontrar nada de ruim, pelo contrário. Quando nós voltamos de viagem, eu fiquei impressionado com a coloração, porque a planta ela ficou nutrida, ela ficou hidratada durante esses 7 dias, e olha para você ver o quanto de coloração que ela está esbanjando, porque ela está bem nutrida e bem alimentada. Olha essa Pink Tips para você ver, ó. Dá a impressão até que passou uma tinta nela de tão colorida que ela está. E realmente está bem bonitona. Deixa eu aproximar bem aqui para você ver do jeito que eu estou vendo aqui. E a intenção do vídeo de hoje também é porque está chegando muitos amigos e amigas novas aqui no canal me perguntando, pedindo dicas sobre adubo. E no caso do adubo farinha de osso e o sulfato de cobre, eu vou deixar no finalzinho do vídeo de hoje uma demonstração bem rápida de como preparar e a quantidade de preparar para poder aplicar com segurança nas plantas. Porque nós sabemos que a planta ela necessita do adubo, porque o adubo ele é o alimento da planta. Junto com o adubo, no caso das suculentas e cactos, é necessário a exposição ao sol. Adaptar no começo, mas depois deixar no sol pelo menos 4 horas, 5 horas de sol por dia. Ou muita luminosidade, muita claridade. Porque no caso das suculentas e cactos, a exposição ao sol vai gerar a fotossíntese, que é a alimentação por completa da planta. Então,
você pode dar o melhor produto para sua planta, mas se ela não tomar sol, essa fotossíntese ela não vai acontecer e não vai acontecer a alimentação por completo. O Mendozê, por exemplo, quando eu viajei, estava começando a liberar a haste floral bem pequenininha. Durante o período aqui, ó, ela já abriu a floração e olha a quantidade de mudinha que ela está liberando. Ou seja, você consegue perceber que a planta ela está nutrida e alimentada de forma correta. O mesmo aconteceu com a Angel também, ó. Durante o período que nós estávamos viajando, como nós deixamos ela bem alimentada, bem nutrida, olha para você ver, até a haste floral ela já está liberando. Eu estou falando isso também porque muitas pessoas deixam nos comentários, tanto aqui no YouTube quanto no nosso Instagram, que faz o que faz com a planta e ela nunca deu uma haste floral, que a suculenta dela nunca deu uma haste floral. E para algumas pessoas é bem importante ver a haste floral. Para nós também, quando nós começamos no cultivo, quando a gente via uma haste floral, era como se a gente tivesse ali a certeza de que a gente estava cuidando bem e que estava fazendo o cultivo de maneira certa. E uma coisinha também que incomoda bastante no cultivo é a questão de aparecer capim, mato nos vasos. Mas quando a gente faz uma adubação boa e percebe que ela foi boa, até o mato e o capim, ele serve para mostrar para a gente que deu certo e que aquela terra tá boa. Como é o caso aqui, ó, foi feita a adubação antes de viajar, voltei, as plantas estavam todas bem bonitonas, bem desenvolvidas, mas tinha alguns matinhos, alguns capinhos aqui no meio delas. Mas a gente não importa, porque a gente sabe que quando o mato cresce é porque aquela terra tá boa. E aí é só fazer a retirada do capim, do mato e deixar o vaso limpinho e lindão novamente. E agora nós vamos falar da importância também da adubação para coloração. Essa Vivem aqui, ó, ela é adubada também uma vez por mês. Em períodos de seca, de estiagem, ela é regada uma vez por semana. E olha para você ver a coloração dessa planta. Ela é considerada simples, mas eu nem sei por quê, porque para a gente aqui de simples, ela não tem nada. Ela é espetacular, tanto no crescimento, na brotação e coloração. Então é a prova de que a planta ela não precisa ficar com pouco nutriente ou faltando rega para ficar bonita. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre arranjos, sobre a atualização de arranjos que foi muito pedido aí nos comentários. Pediram para atualizar este arranjo aqui da barca, né, que é uma barca gigante de cimento. E elas estão aqui, ó, todas desenvolvendo muito bem. Passaram o período de chuva numa boa e agora também passando aí pelo período de calor intenso, também numa boa. Só mostrando aqui essa placa aqui, ó, que eu fiz algumas placas aí usando material reciclado para fazer essas plaquinhas para deixar bem bonita. Tem vídeo no canal dando a dica. Caso você não tenha visto e quiser ver, pode dar uma olhadinha aí na playlist que tem lá. Mas o arranjão, ó, está aqui a pleno vapor, desenvolvendo e bonitão. A importância aí de um substrato bem drenado porque passou toda a chuva numa boa. O segundo arranjo de suculentas é essa taça gigante. Foi feita com material reciclado, quem acompanha o canal viu. E eu plantei algumas suculentas que ficariam gigantes. E falei no dia que dias futuros aí a gente não conseguiria ver nem os arranjos, algumas coisinhas que foi colocada aqui para enfeitar, alguns enfeites. E realmente, ó, elas cresceram tanto durante esse período que a gente já quase nem vê mais os enfeites no fundo do vaso. Eu vou mostrar de pertinho agora para você ver como que elas estão bonitas e desenvolvendo muito bem. Como é o caso da rosinha de sol, que deixam nos comentários para mim que não conseguem cultivar, que não conseguem ter sucesso no cultivo. Uma dica que eu posso deixar para você é quando você plantar essas suculentas, essas plantas que são consideradas pendentes e rasteiras, é você plantar ela mais ao meio do vaso, não tanto na beirada, porque aí os ramos delas vão crescer e desenvolver primeiro lá no meio, para depois jogar a planta para fora do vaso e ela ficar pendente. Porque assim, quando ela começar a ficar pendente, ela já tem muito nutriente e está bem forte para poder
ficar ali na beirada do vaso. Aqui nós fazemos isso e é sucesso garantido, ó. Como você pode ver, ela está lastrando aqui para todo lado, aproveitando então o substrato. O colar de rubi também, ó, está lastrando para o meio do vaso e depois ele arruma um jeito de sair daqui e ficar pendente. Mas é bom colocar o meio porque aí eles vão alastrando. Os enfeites, como você pode ver, ó, quase nem dá para ver mais. E elas estão aqui, ó, desenvolvendo bastante, dando haste floral, haste de muda, como é o caso dessa rubra aqui, que está bem bonitona, já dando mudas. Quando eu plantei elas aqui há um mês atrás, mais ou menos, elas eram pequenas, mas eu sabia que cresceriam rápido, porque são gibifloras, são mudas de suculentas que ficam gigantes. E olha para você ver como que todas elas já desenvolveram e já estão com porte de gigantes, ó, já estão bem grandes. E o que foi feito aqui é o que eu deixo de dica sempre aí para você que nos acompanha, que é um substrato bem drenado, bem airado. Muitas das vezes nem é um substrato leve, como esse aqui mesmo. Ele tinha aí mini brita, ele tinha pedaço de caco de telha, porque como a gente estava passando por um período de muita chuva, então precisava de um substrato que não segurasse água por muito tempo. A adubação é feita uma vez por mês. Pode ser NPK, farinha de osso, torta de mamona, pode ser a torta de mamona com farinha de osso, o sulfato de cobre. Então o que for mais fácil para você conseguir na sua região, na cidade que você mora, é esse que você vai pegar e vai fazer adubação. Aqui no canal tem dica de todos eles, o modo que a gente prepara, a quantidade. E como eu falei para você, no final do vídeo eu vou deixar a dica aí do sulfato de cobre e a farinha de osso, que são adubos e fertilizantes aí que protegem as suculentas, ajudando na reprodução, na multiplicação, crescimento e floração de todas elas. Me pediram também para poder mostrar a atualização dos vasos que foram reciclados nos últimos dias. Tem esse aqui da pintura de corrente humana, que todo mundo gostou da pintura, muita gente me mandou foto lá no Instagram, mostrando o que já fez, e eu fiquei bem satisfeito. Inclusive você que já fez e ainda não me mostrou, caso queira me mostrar, eu vou deixar o Instagram aqui para você me mostrar lá, tá bom? Tem também esses aqui, ó, que foi feito a jarra reciclada, que ela tinha quebrado toda e ia parar no lixo. Eu fiz uma reciclagem, coloquei algumas suculentas aqui há mais de 15 dias e elas estão todas aqui, ó, bem desenvolvidas, bem bonitonas. Inclusive eu queria mostrar para você uma pálida que está aqui, ó, que eu até falei que ia falar no vídeo anterior. Essa pálida ela está pequenininha, muda ainda, e olha a quantidade de muda que ela está liberando. Então assim, é a comprovação de que realmente vale a pena. Por exemplo, se você usar o sulfato de cobre e a farinha de osso, são adubos que eu procuro mostrar porque tem um preço muito bom. A farinha de osso eu compro aqui meio quilo por R$8 e dura aí mais ou menos uns 4, 5 meses essa quantidade. Então não se torna caro, porque R$8 para 4 meses de adubação, para mim aqui eu acho bem em conta. O sulfato de cobre é a mesma coisa. Eu compro um pacotinho aqui de R$10 ou de 15, dependendo da marca, e ele dura aí para muito tempo. O sulfato de cobre, por exemplo, eu costumo comprar um pacote e ele dura 6 meses, porque a gente usa uma dose bem pequena para cada adubação, uma vez por mês. E são produtos que, se você realmente não exagerar, são produtos que em pequenas doses faz uma diferença muito grande no cultivo. E a prova de que vale a pena a adubação na dose certa, olha essa híbrida aqui, ó. Ela é muda ainda e já está liberando mudas. E olha as outras também, como que desenvolvem bem rápido. São suculentas que a gente sabe que vai crescer, que vai ficar gigante, mas rapidamente a gente já vê o desenvolvimento. Tanto na questão do crescimento quanto coloração, a gente olha para a planta e vê que ela está realmente nutrida e saudável. Vou seguir aqui para um outro arranjo que eu fiz, usando um galão de água de 10 litros e deixei ele na cor de cimento mesmo, não pintei, só passei um verniz no cimento e as plantas estão bem desenvolvidas nele. Olha para você ver, ó, todas elas que foram plantadas
estão bem desenvolvidas, bem nutridas. Tem uma boa mistura aqui. No dia mesmo eu falei que ia fazer uma mistura. Se desse certo eu deixava, senão eu tirava. E olha para você ver, ó, mais uma aqui com haste floral, já liberando mudas. E são mudas pequenas que já vão reproduzindo. Então não demora aquela reprodução. E olha para você ver como que está desenvolvendo bem todas elas nesse material reciclado. Elas gostam realmente bastante desse tipo de material que é reciclado. E como eu te falei que ia fazer um breve resumo aqui de como preparar o sulfato de cobre, a farinha de osso, principalmente você que está chegando aqui no canal, já chegou com muita dúvida de quantidade que utiliza, de como aplicar. Então eu vou fazer para você um breve resumo de como preparar o adubo da farinha de osso e o sulfato de cobre, que é o que a gente começou a utilizar aqui, e a partir daí a gente teve muito sucesso em relação à floração, em relação à brotação, multiplicação e o desenvolvimento de todas as plantas no geral, tanto cactos e suculentas quanto as outras plantas no geral, como você pode ver. E como nós já temos um combinado, tudo que for bom para nós aqui, a gente deixa de dica para você. No vídeo que nós fizemos apresentando aqui o adubo farinha de osso e o fertilizante sulfato de cobre, surgiram muitas dúvidas da quantidade que a gente utilizaria para poder fazer adubação. Se, por exemplo, você for adubar pouca planta, você não vai precisar preparar muito. Aqui no dia mesmo que eu fiz o preparo, no caso da farinha de osso, eu utilizei uma colher de sopa, que é aquela colher maior. Então, para a farinha de osso, é uma colher grande, uma colher de sopa, para cada litro d'água. A forma de preparo, cada um vai decidir em casa como preparar. Eu aqui no caso, eu coloco uma colher num pouquinho d'água, quando é 1 litro só, e depois acrescento na garrafa de 1 litro o restante de água. Aí é só chacoalhar bem, ir lá na planta e fazer a aplicação nos locais ali vagos entre uma planta e outra, tentando acertar mais aí o substrato. A farinha de osso, então, a aplicação dela é no substrato, é no solo da planta. O sulfato de cobre, ele é um micronutriente, então significa que você precisa de menos quantidade. A planta precisa de menos quantidade. Então eu coloco uma dose pequena, então no caso aqui é uma colher de chá, uma colher pequena, para 1 litro d'água. Faço a misturinha aqui para dissolver e não entupir aí o borrifador ou o pulverizador. 2 colheres pequenas para 2 litros de água, que é o que eu vou preparar aqui agora para poder pulverizar todas as plantas. Fiz a mistura e aí é só pulverizar a planta toda. Neste caso aqui, não é só no substrato, no solo. Pode pulverizar a planta toda, porque além de ser fertilizante, é considerado aí um fungicida, o sulfato de cobre. Então, só para poder resumir e deixar bem claro, o sulfato de cobre você pode pulverizar a planta toda, as folhagens, as folhas, toda. E no caso do adubo, você coloca ele no substrato, no solo. No caso do adubo, qualquer adubo, né? O NPK, farinha de osso, torta de mamona, esses são colocados no solo, no substrato. E lembrando aí que não tenha pressa, use sempre em doses menores, porque desse jeito vai dar certo e você vai ter sucesso garantido. Se caso ficou alguma dúvida, eu te peço que deixa nos comentários, deixa também aí de onde você está assistindo o vídeo, que é bem importante para a gente saber, tá bom? Se você não for inscrito ou inscrita, caso tenha gostado, eu vou te pedir que se inscreva, deixe um joinha, ative o sininho de notificação, que o YouTube entende que você gostou, pega todo vídeo novo que a gente postar aqui e manda para você. Tá certo? Combinado? Então tá bom então. Para você que ficou até o final do vídeo, agradeço pela sua companhia, pela sua parceria. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.